Era uma tarde silenciosa no condomínio mais caro da cidade. As ruas eram tão limpas que refletiam o sol, e as grades douradas das mansões brilhavam como se jamais tivessem sido tocadas por mãos humanas. Carros importados passavam sem pressa, e jardineiros uniformizados cortavam a grama em linhas tão retas que pareciam desenhadas a lápis. No centro da maior mansão de todas, havia uma mulher parada diante do portão eletrônico. Seu salto fino tocava o chão com precisão quase militar. Seu cabelo loiro era impecável. Sua postura, calculada. Era Helena Valmont, a milionária conhecida por seu império de joias e pela frieza com que tratava qualquer pessoa que não fosse do seu nível. Ela esperava a chegada de um carro que traria documentos importantes. Mas quem apareceu não era o que ela imaginava. Um jovem simples, com roupas desgastadas e uma mochila velha nas costas, aproximou-se do portão com hesitação. O uniforme barato indicava que era entregador, mas sua expressão, um misto de nervosismo e determinação, o diferenciava dos que costumavam cruzar aqueles portões. Helena franziu a testa. "Você está no endereço errado", disse, apertando o controle do portão para que se fechasse. Mas antes que a grade se movesse, o rapaz ergueu a voz, uma voz firme, mas trêmula. Por favor. Eu preciso entregar isto." Ele segurou um pequeno envelope amassado. Helena suspirou, irritada. "A entrega é pela porta de serviço. Já deveria saber." O rapaz engoliu seco, mas não recuou. "Eu tentei ir por lá, senhora, mas disseram que a senhora precisava assinar pessoalmente." Helena revirou os olhos, mas abriu o portão apenas o suficiente para ele entrar. "Entre. Mas seja rápido." O jovem atravessou o jardim como se estivesse pisando em território proibido. Seus olhos observavam tudo: as fontes, as paredes de mármore, as estátuas que pareciam personagens de um mundo ao qual ele jamais pertenceria. Quando finalmente entrou no enorme hall da mansão, seus passos cessaram imediatamente. Sobre uma mesa de vidro, iluminado por um feixe de luz natural que vinha do teto alto, havia um anel. Um anel de ouro antigo, com uma pedra azul que cintilava como um pedaço do oceano. O design era incomum, quase artesanal, e exatamente por isso, impossível de confundir. O jovem arregalou os olhos. Helena, percebendo que ele havia parado, irritou-se ainda mais. "O que está esperando? Me entregue o envelope." Mas ele não ouviu. Não podia ouvir. Seu coração batia tão forte que abafava tudo ao redor. Ele apontou com a mão trêmula. "Senhora, esse anel." Helena esticou o braço para pegar o envelope, mas parou ao notar a maneira como ele encarava o objeto. "O que tem o anel?" Ele respirou fundo, como alguém que estava prestes a dizer algo proibido. "Esse anel é igual ao da minha mãe." A sala ficou muda. O ar ficou pesado. E, por um segundo, até os pássaros que cantavam lá fora pareceram se calar. Helena congelou. "Impossível", disse ela, com a voz firme, mas com os olhos vacilando. O rapaz deu um passo à frente, ignorando o medo. "Minha mãe sempre disse que esse anel era a única coisa que restou da família dela. Uma herança. Algo valioso demais para ser comum." Helena sentiu o corpo estremecer. Mas antes que pudesse responder, uma voz, suave, antiga, quase como um sussurro, pareceu preencher a sala, embora nenhum dos dois tivesse falado. "Eu já vi esses olhos antes." O anel, silencioso sobre a mesa, parecia observar a cena. Era como se ele esperasse por esse momento há anos. O jovem continuou, sua voz embargada. "Senhora, minha mãe está doente. E tudo que ela guarda da vida dela antes de fugir, é um anel idêntico a esse." Helena retrocedeu um passo. Fugir. A palavra ecoou dentro dela como um raio. Porque havia apenas uma pessoa em seu passado que havia fugido carregando um anel igual. Uma única pessoa. E ela nunca mais tinha sido vista. Seu rosto empalideceu. O rapaz percebeu. "Por favor", disse ele. "A senhora sabe alguma coisa sobre esse anel?" "Qualquer coisa." Helena sentiu as pernas fraquejarem. Porque naquele instante, ela percebeu que o passado, que ela acreditou ter enterrado para sempre, acabava de bater à porta, na voz de um estranho. E o anel, silencioso, brilhante, paciente, parecia sorrir, como se finalmente estivesse voltando para onde deveria estar. Helena permaneceu imóvel, encarando o jovem como se ele tivesse acabado de revelar um segredo que ela lutou anos para esquecer. Seu coração, normalmente blindado por camadas de arrogância e frieza, batia acelerado, traindo sua expressão controlada. O jovem, percebendo o silêncio incômodo, tentou recuar.
Desculpe, senhora, eu não queria assustar. É que esse anel é muito importante para minha mãe. Helena respirou fundo, recuperando parte da postura. Não é possível. Este anel pertenceu à minha família por décadas. É uma joia exclusiva, feita sob encomenda. Não deveria existir outro igual. As palavras dela eram firmes, mas sua voz, não. O rapaz segurou a alça da mochila com força, tentando disfarçar o tremor das mãos. Então, como minha mãe tem um igual? Ele perguntou, com uma sinceridade que desmontava qualquer defesa. Helena desviou o olhar, fingindo corrigir a posição do anel sobre a mesa. Mas a verdade era simples. Ela estava evitando encarar os próprios fantasmas. Enquanto isso, algo parecia ganhar vida no ambiente, como se o ar vibrasse com memórias antigas. E, no silêncio que se formou, a presença simbólica do anel parecia se intensificar. Se aquele anel pudesse falar, contaria histórias de lágrimas e promessas quebradas. De duas irmãs que cresceram juntas e juraram nunca se separar. De um amor proibido que destruiu a confiança da família. De uma fuga desesperada. E de outra irmã que ficou para trás, obrigada a esconder a verdade para proteger o nome da família Valmont. Helena sentiu um arrepio percorrer suas costas. Era como se o anel, silencioso sobre a mesa, estivesse recordando tudo, e cobrando dela o passado que ela tentou apagar. Qual o nome da sua mãe? Helena perguntou por fim, tentando manter a voz neutra. O jovem respondeu imediatamente, sem perceber o impacto que causaria. Laura. Laura Andrade. Helena fechou os olhos por um segundo. Seu mundo inteiro pareceu desmoronar. Laura. Um nome que ela ouvirá repetido em pesadelos por quase 20 anos. O nome da irmã que desapareceu após uma briga devastadora. E que carregava um anel idêntico ao seu, como símbolo do pacto que fizeram antes de tudo desabar. Ela se virou lentamente para o rapaz. Quantos anos você tem? 22. Por quê? 22. O mesmo tempo desde que Laura fugiu sem deixar rastros. As peças começaram a se encaixar na mente de Helena. A fuga. O silêncio. O sumiço. O anel que nunca mais fora visto. E agora, um jovem humilde, com os mesmos olhos amendoados de Laura, estava parado diante dela, procurando respostas. O rapaz sente a mudança. Ele deu um passo para trás, assustado com a expressão da milionária. Senhora, eu falei alguma coisa errada? Helena respirou fundo, tentando reorganizar a avalanche emocional que havia dentro dela. Não foi você. É apenas uma coincidência. Mas ela não acreditava no que dizia. O jovem a observou com atenção. A rigidez dela estava rachando. Algo estava acontecendo, algo grande. Minha mãe nunca falou da família, sabe? Disse ele, com um sorriso triste. Toda vez que eu perguntava, ela mudava de assunto. Só dizia que certas portas, quando abertas, nunca fechavam direito de novo. A frase caiu sobre Helena como um golpe. Era algo que Laura sempre dizia quando elas eram jovens. O anel pareceu brilhar um pouco mais, como se reconhecesse aquelas palavras. Uma proposta inesperada. Sem saber por quê, Helena sentiu algo dentro de si mudar. Uma coragem estranha, ou talvez arrependimento acumulado demais. Você disse que sua mãe está doente? Ela perguntou, tentando parecer menos afetada do que estava. Está, respondeu o rapaz. E piorando rápido. Ele engoliu seco. Eu só queria trazer esse envelope porque ele pode ajudar a pagar o tratamento. Helena não abriu o envelope. Não conseguia. Sua mente estava em outro lugar, no passado que ela evitará por tanto tempo. Eu quero conhecê-la, disse ela finalmente. Sua mãe. O jovem empalideceu. A senhora, o quê? Mas, por quê? Helena demorou para responder, mas quando abriu a boca, sua voz não parecia mais a de uma milionária arrogante, parecia a de uma mulher quebrada por dentro. Por que esse anel? Ela tocou a joia com os dedos tremendo. Não deveria estar aqui. Nem com você. Ele pertence a uma história que precisa ser contada. E acho que sua mãe deve saber disso tanto quanto eu. O rapaz ficou sem palavras. E naquele instante, o anel, imóvel, silencioso, eterno, parecia observar tudo com a serenidade de quem esperou 2 décadas por aquele reencontro. O silêncio entre Helena e o jovem parecia se estender por quilômetros. Era como se as paredes da mansão tivessem parado de respirar, esperando o próximo movimento. A milionária, tão acostumada a controlar tudo ao seu redor, agora parecia mais frágil do que qualquer pessoa naquela sala.
O jovem segurou o envelope com mais força. A senhora realmente quer conhecer a minha mãe? Helena assentiu devagar. Sim. E quero ver o anel dela também. A reação do rapaz foi imediata. Seus olhos se encheram de desconfiança e esperança ao mesmo tempo. A minha mãe não fala com estranhos. Ela anda muito fraca. E com medo. Ele hesitou. Mas se isso puder ajudar, eu levo a senhora até ela. Helena sentiu o chão girar por um instante. Por 22 anos, ela tentou não pensar em Laura. Em como a irmã fugiu. Em como a família apagou seu nome. Em como ela própria, Helena, foi obrigada a ficar e sustentar o legado, mesmo sem acreditar na frieza daquela linhagem. E agora, o destino trazia o filho de Laura diretamente para sua sala. O anel lembra. Se o anel pudesse se mover, teria tremido. Passos, gritos, portas batendo. O dia em que duas irmãs, antes inseparáveis, se destruíram com palavras que nenhum tempo no mundo poderia apagar. Você está arruinando nossa família. Eu só quero viver a minha vida, Helena. Não posso ficar presa aqui. Se você sair por aquela porta, nunca mais volte. Então nunca mais olhe para mim. E depois, o silêncio, a fuga, a ausência. O anel sobre a mesa carregava aquele momento como uma cicatriz. Quando o jovem abriu a porta de saída, Helena o seguiu como se uma força invisível a empurrasse para fora da mansão pela primeira vez em anos. Eles caminharam até a moto simples dele estacionada do lado de fora. Helena hesitou. Eu não posso ir de moto. O jovem ficou vermelho. Desculpa. Eu não tenho carro. Helena respirou fundo e apertou um botão no visor digital preso ao pulso. Vou chamar meu motorista. Ah, claro. No curto trajeto até o bairro humilde onde o rapaz morava, Helena quase esmagou o anel entre os dedos. Ela o segurava tão forte que suas mãos começaram a tremer. O motorista não fez perguntas, mas percebeu, pela primeira vez desde que trabalhava para ela, que Helena estava nervosa. Quando chegaram, o lugar parecia outro mundo comparado à mansão onde ela vivia. Ruas estreitas, casa simples, paredes desgastadas, vizinhos sentados na calçada, crianças correndo descalças. A milionária desceu do carro com cautela, como alguém pisando em solo frágil. O jovem a guiou até uma pequena casa amarela com pintura descascada. É aqui. Ao abrir a porta, o cheiro de chá e remédios tomou o ar. Mãe! Chamou o jovem com doçura. Trouxe uma pessoa para te ver. Helena entrou devagar, sentindo o coração subir à garganta. Ao fundo, numa poltrona gasta, uma mulher muito pálida, de cabelos escuros e olhar cansado, ergueu o rosto. E então, tudo parou. Helena prendeu a respiração. O mundo pareceu encolher ao redor das duas. A mulher abriu os olhos um pouco mais. Helena? A voz dela saía fraca, mas o reconhecimento era inconfundível. O jovem ficou confuso. Vocês se conhecem? Helena deu um passo à frente, as mãos tremendo. Laura, é você. A mulher sorriu, um sorriso triste, devastado. Eu achei que você nunca iria me encontrar. Helena sentiu o peso dos anos esmagando seu peito. Você desapareceu. Eu procurei, Laura. Eu tentei, mas nossa família. Laura levantou a mão, pedindo silêncio, e seu dedo trazia um anel idêntico ao da mesa da mansão. O jovem respirou fundo, finalmente entendendo. Mãe, esse é o anel que você sempre disse que era um pedaço do que sobrou, da sua vida antiga. Laura sorriu para o filho. Sim, meu bem. Porque ele veio de onde eu vim. Da família da qual eu tentei fugir. E agora, ela olhou para Helena. O passado finalmente nos alcançou. As duas irmãs ficaram algumas batidas de coração apenas se olhando. Helena tentou conter as lágrimas, mas falhou. Laura, por que você nunca voltou? Por que levou o anel? Por que? Por que me deixou sozinha? Laura fechou os olhos. Porque eu tinha medo. Medo da nossa família. Medo da vida que queriam impor a nós duas. E medo de que você me odiasse pelo que eu fiz. Helena deu um passo, ajoelhando-se diante da irmã. Eu nunca te odiei. Eu só senti sua falta. Todos os dias. O jovem observava tudo, imóvel. Tudo aquilo que ele sempre quis saber, finalmente tinha começado a vir à tona. Mas havia algo mais. Algo que Laura ainda não tinha dito. Algo que Helena percebia em seu olhar. E o anel
o símbolo de uma promessa quebrada, parecia pulsar entre elas, exigindo que a verdade completa fosse revelada. O silêncio entre as duas irmãs era tão denso que parecia preencher a pequena casa com um peso impossível de ignorar. Helena segurava a mão de Laura, sentindo a fragilidade dos ossos, como se a irmã estivesse se desfazendo diante dos seus olhos. O jovem observava as duas, incapaz de compreender tudo aquilo que havia sido escondido dele por toda a vida. Laura respirou fundo, ajeitando-se na poltrona. Eu sei que vocês dois têm perguntas, muitas. Ela olhou para o filho, com ternura. E você merece saber tudo, meu amor. O rapaz se aproximou devagar, se ajoelhando ao lado da mãe. Mãe, por que você nunca me contou nada? Quem é ela? Quem? Somos nós? Helena fechou os olhos ao ouvir isso. Ela sabia que aquela era a pergunta que mudaria tudo. Laura passou os dedos pelo anel no próprio dedo, o irmão gêmeo daquele que Helena trouxera, como se aquele objeto fosse uma chave para abrir memórias congeladas. Eu nasci na família Valmont, começou Laura. Uma família rica, poderosa e controladora. Ela lançou um olhar rápido para a irmã. E Helena? Helena sempre foi a mais obediente, a herdeira perfeita. Eu era o contrário. Helena sorriu com pesar. Você era a corajosa. A única que não aceitava viver uma vida escolhida pelos outros. Laura continuou. Quando eu me apaixonei pelo seu pai, ela olhou para o filho. Nossa família não aceitou. As regras eram claras. Nós só podíamos nos casar com pessoas da elite. Pessoas escolhidas por eles. Quando contei que estava grávida, ela parou, a voz embargando. Eles disseram que eu deveria entregar você para adoção e seguir o plano deles. O rapaz arregalou os olhos. O quê? Laura segurou as mãos dele com carinho. Eu nunca permitiria. Fugi antes que pudessem me separar de você. Helena abaixou a cabeça, tomada pela culpa. Eu devia ter ido com você. Eu devia ter te protegido. Laura tocou o rosto da irmã. Você tentou. Eu sei que tentou. Mas naquela época, eu estava desesperada. Precisava salvar meu filho. E achei que desaparecendo, estaria te poupando de sofrer as consequências da minha escolha. O jovem respirou fundo, assimilando a verdade. Por anos, havia acreditado que sua mãe apenas evitava falar do passado. Mas, na realidade, ela havia sacrificado tudo por ele. Helena olhou para o anel da irmã. Você levou o anel por quê? Laura sorriu de leve. Porque era a única coisa que ainda me ligava a você. Ela ergueu vagarosamente a mão. Lembra? Fizemos um pacto, quando éramos adolescentes. Helena sorriu com lágrimas. Se um dia nos perdermos, nossos anéis nos trarão de volta. O jovem engoliu seco. E trouxe. As duas irmãs trocaram um olhar emocionado. 22 anos depois, o pacto finalmente se cumpria. Laura tossiu, levando a mão ao peito. Helena se aproximou imediatamente. Laura, você precisa de cuidados. Eu posso levar você ao melhor hospital da cidade. Eu posso. Laura segurou o pulso dela, gentilmente. Não é disso que eu preciso, Lena. Era a primeira vez, em décadas, que Helena ouvia aquele apelido. Eu preciso que você esteja aqui, com ele, e com tudo aquilo que deixei para trás. O jovem segurou a mão da mãe. A gente vai passar por isso juntos, mãe. Eu prometo. Laura sorriu. Eu sei, meu bem. Ela olhou para Helena. E você, cuide dele. Como se fosse seu. Helena piscou, surpresa. Como se fosse meu. Laura assentiu. Porque ele é. Ela respirou fundo. Ele é seu sobrinho, Helena. Ele é sangue Valmont. E merece a vida que lhe tiraram. Helena sentiu o mundo girar. Olhou para o rapaz, e pela primeira vez, viu o olhar da irmã refletido nele. Eu prometo, disse Helena, com a voz embargada. Eu prometo que vou cuidar dele. E de você. Obrigada, sussurrou Laura. Eu esperei tanto por isso. O jovem abraçou a mãe com força, e Helena se juntou ao abraço, como se tentasse unir os pedaços da família que havia sido quebrada tantos anos antes. O anel no dedo de cada irmã brilhava sob a luz fraca da casa humilde, como se celebrasse a promessa restaurada, a promessa que resistiu ao tempo, às brigas, ao sofrimento e ao silêncio. Era o símbolo da reconciliação. E, pela primeira vez em 2 décadas, Helena sentiu algo que sua riqueza nunca havia lhe dado. Pertencimento. A família, perdida no tempo, finalmente se reencontrava. E agora, não havia mais segredos. Não havia mais fugas.
A verdade, enfim, havia vindo à tona. Helena acordou no dia seguinte com uma sensação que não experimentava há anos. Não era leveza, não era felicidade, mas também não era o peso frio e constante que sempre carregou no peito. Era algo no meio, como um início tímido de esperança misturado com um medo profundo. Porque reencontrar Laura significava revisitar feridas que ela própria cavou. Ela ficou alguns minutos sentada na beira da cama, admirando o anel brilhando na luz da manhã. O anel gêmeo, o par que ela acreditava estar perdido para sempre. E o que mais a perturbava era o olhar de Laura. Não havia ódio. Só dor. Dor reprimida, quieta, quase cansada. Helena suspirou, levantou-se e tomou uma decisão. Iria ver Laura novamente, mas dessa vez, sozinha, sem guarda-costas, sem formalidades. Precisava olhar nos olhos da irmã e ouvir o que ela nunca permitiu que fosse dito. Laura vivia em um pequeno apartamento simples, mas organizado. Ao abrir a porta e ver Helena ali, sem aviso, sem arrogância, ela travou. Por um momento, as duas apenas se encararam, como se tentassem reconhecer nas versões maduras uma sombra das adolescentes que foram um dia. "Posso entrar?" Helena perguntou, com uma voz que quase falhou. Laura abriu a porta completamente. Quando se sentaram, Laura percebeu que Helena observava cada detalhe: as fotos do filho, os livros antigos, o casaco costurado à mão. A vida modesta que ela construiu longe de tudo. "Você veio por causa do anel", Laura disse, sem rodeios. "Não só por isso", Helena respondeu. "Eu preciso falar sobre o que aconteceu." Laura virou o rosto, como quem não sabe se está pronta. "Você me deixou sozinha naquele dia", ela disse com a voz embargada. "Não uma vez. Várias. Eu implorei para que você me escutasse quando eu queria fugir daquela vida sufocante, e você virou as costas." O golpe bateu fundo. Helena desabou um pouco na cadeira. "Eu tinha medo", ela confessou. "Medo de desobedecer papai, medo de perder tudo, medo de decepcionar você. Mas me perdeu de qualquer jeito", Laura respondeu, com lágrimas silenciosas. Helena aproximou-se e tocou a mão da irmã, algo que não fazia há mais de 20 anos. "Me perdoa", Helena pediu, com a voz sincera, quebrada, despida de orgulho. "Eu não queria que sua vida se tornasse tão difícil, não queria que você fosse embora achando que não era amada." Laura respirou fundo, tentando segurar as emoções que há tanto tempo guardava. "Eu não fui embora porque não era amada", ela murmurou. "Eu fui porque ninguém me via. Nem você." Essas palavras perfuraram Helena como lâminas. Ela percebeu ali que a ferida que Laura carregava não era revolta, era silenciamento. "Eu te vejo agora", Helena disse. "Não vou desperdiçar essa chance de novo." O silêncio entre elas mudou. Não era mais tensão. Era uma tentativa de reconstrução. Minutos depois, um som de passos chamou a atenção de ambas. O filho de Laura entrou na sala com uma mochila nas costas. Ele congelou ao ver Helena. "Você voltou?" ele disse, surpreso. Helena sorriu de um jeito suave. "Voltei. E gostaria de falar com você também, se me permitir." Ele olhou para a mãe, buscando alguma confirmação. Laura assentiu. O jovem se aproximou com cuidado, ainda sem entender o que aquela mulher tão poderosa estava fazendo ali, sentada no sofá simples da casa deles como uma pessoa comum. "Sobre o anel", ele começou. "Não é só sobre o anel", Helena interrompeu gentilmente. "É sobre a história que você merece conhecer." Ela enfiou a mão na bolsa e retirou uma caixinha de veludo azul. Ao abri-la, Laura levou a mão à boca. Era o bracelete da família, símbolo das mulheres Valmont. "Isso não pode ser seu", Laura sussurrou. "Papai nunca me deixaria ficar com." "Eu trouxe porque agora pertence a você", Helena disse, entregando o objeto à irmã. Laura tremeu. "Helena, isso vale uma fortuna." "E não vale nem metade do que você vale", Helena respondeu. O filho olhava as duas como se estivesse testemunhando algo sagrado. Helena virou-se para ele. "Você é parte da nossa história. Do nosso sangue. Não quero que se sinta pequeno nunca mais, nem invisível, como sua mãe se sentiu." Ele engoliu seco, tocado. Laura chorava abertamente agora, não de dor, mas de libertação. "Helena", ela murmurou, abraçando a irmã pela primeira vez em décadas. "Eu não sabia se algum dia ouviria isso." Helena a apertou com força, como quem segura algo que deixou escapar tempo demais. "Perdi muitos anos", Helena sussurrou. "Mas não vou perder mais nenhum." Naquele instante, os três perceberam que algo maior estava acontecendo ali. Uma família que o destino quis quebrar estava sendo reconstruída,
peça por peça, gesto por gesto. Mas ainda havia algo no olhar de Laura. Um medo guardado. Um segredo que ainda não tinha sido contado, nem mesmo na noite anterior. E ele estava prestes a mudar tudo. Helena, tem algo que você ainda não sabe. A voz dela tremeu. E o coração de Helena disparou. O silêncio tomou a sala como um peso impossível de ignorar. O filho de Laura observava tudo com preocupação, sem entender exatamente o que ainda faltava ser dito. Helena, segurando a mão da irmã, sentiu o coração acelerar. O que você quer me contar? Ela perguntou baixinho. Laura respirou fundo. Passou a mão pelo próprio rosto, tentando se firmar. Helena, eu não fugi só por causa da família. Eu fugi porque estava grávida. A revelação caiu sobre a sala como um trovão. Grávida. Helena repetiu, incrédula. De quem? Do Daniel. Laura respondeu com a voz trêmula. Helena levou a mão à boca. Daniel, o rapaz da fazenda vizinha. O único por quem Laura amou de verdade. O amor proibido que o pai delas tentou destruir. Eu não fazia ideia. Helena sussurrou. Laura continuou. Quando papai descobriu, me trancou. Disse que eu ia consertar o erro. Disse que meu filho nunca deveria nascer com o nome Valmont. Eu fiquei desesperada. E quando eu pedi sua ajuda, você não veio. Helena sentiu a dor como uma facada. Eu devia ter ido. Eu devia ter ficado do seu lado. Eu sei, Laura murmurou. Mas eu também sei que você vivia com medo. O mesmo medo que eu carreguei durante anos. O filho de Laura observava tudo em silêncio, com os olhos arregalados. Helena respirou profundamente. E o Daniel? O que aconteceu com ele? Laura baixou o olhar. Depois que fugi, ele tentou começar uma vida comigo e com o bebê. Trabalhou muito, quase sem descanso. Mas os anos foram cruéis com ele. Ele adoeceu, não uma doença grave, mas da vida dura que levou. Fraquejou, perdeu forças, e um dia, simplesmente não aguentou mais. Ele faleceu? Helena perguntou, a voz suave. Faleceu, Laura respondeu. Mas antes disso, ele fez tudo o que pôde por mim e pelo nosso filho. Ele partiu cansado, mas em paz. Eu fiquei com a responsabilidade de criar meu menino. Sozinha, do meu jeito. Helena observou o jovem ao lado da mãe, forte, educado, leal. Um reflexo de amor, não de tragédia. Você criou um homem extraordinário, Laura, ela disse, emocionada. Mesmo sem apoio, você fez tudo. Laura sorriu em meio às lágrimas. Mas tem mais uma coisa, ela disse de repente. Helena se enrijeceu. Mas... Laura olhou para o filho, respirou fundo e virou-se para a irmã. Helena, eu sempre quis que você fosse a madrinha dele, desde o dia em que ele nasceu. Mas eu nunca tive coragem de te procurar. O jovem ficou sem palavras. Mãe, por quê? Porque eu tinha medo, Laura confessou. Medo de você sofrer ao descobrir que eu segui em frente, e medo de que ele fosse rejeitado pela família que rejeitou a mim. Helena pegou as duas mãos da irmã. Eu teria dito sim. E digo agora, quero fazer parte da vida de vocês. Se vocês me aceitarem. O jovem sorriu, emocionado. Eu quero. Laura chorou, com alívio. Eu também. As três mãos se uniram, um pacto silencioso de cura. Pela primeira vez em décadas, Helena sentiu a alma leve. A culpa se dissolvendo. O vazio se preenchendo. Laura enxugou as lágrimas. Talvez seja tarde demais para recuperar tudo. Nunca é tarde para recomeçar, Helena disse. E eu quero recomeçar com vocês. O filho assentiu. A gente também quer, Helena. Foi então que Helena tomou uma decisão inesperada até para ela mesma. Quero dar a vocês uma nova vida, ela disse. Não como pagamento de culpa. Não como obrigação. Mas porque vocês são minha família. E porque vocês merecem o melhor futuro possível. Laura tentou protestar. Helena, nós não precisamos. Eu sei, Helena interrompeu com um sorriso. Mas eu preciso. Preciso fazer por vocês o que não fiz no passado. Laura a abraçou. Um abraço de verdade, cheio de perdão e reencontro. O sol se punha pela janela, iluminando o anel de Helena e o bracelete no pulso de Laura. Brilhos gêmeos. Histórias gêmeas. Corações finalmente reunidos. A vida havia separado aquelas duas irmãs. Mas o amor, aquele amor que nunca se apaga, trouxe tudo de volta. E ali, naquela sala simples, uma família renasceu.
Se esta história tocou sua alma, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. Aqui, cada narrativa prova que o amor, mesmo machucado pelo tempo, sempre encontra o caminho de volta.